Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse espaço de reflexão. Em nome de Jesus, nós oramos para que você seja abençoado, para que você esteja recebendo o alimento, a nutrição espiritual e que a cada momento, dessas reflexões, você possa estar encontrando um alento para a sua vida, uma direção espiritual. Nos próximos dias nós estaremos retomando algumas atividades em nossa igreja. Creio que a partir da quinzena, agora de agosto, nós já teremos algumas atividades, claro, tendo todos os cuidados sanitários recomendados pelas autoridades, e nós esperamos você lá. Então, fique atento aí às divulgações, às notícias pelo WhatsApp, e com certeza você vai estar participando de momentos especiais. Algumas pessoas estão restritas ainda, Mas assim que liberarem a possibilidade de participação dessas pessoas, nós vamos recebê-los com muito carinho, em nome de Jesus. Queridos, eu quero refletir com vocês hoje sobre uma passagem bíblica que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo de número 16. E diz o seguinte, a palavra do Senhor. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quando eu fiz a leitura dessa passagem bíblica hoje pela manhã, me veio logo à mente outra passagem do Evangelho de Lucas, palavras de Jesus, que diz o seguinte, Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Essa ilustração do arado é muito interessante, Eu vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês uma imagem de como é que funcionava o arado naquela época. Hoje a gente tem máquinas, que fazem todo aquele processo de preparar aquelas linhas, onde vão ser cultivados os vegetais ali que nos dão nutrição sempre, que serve para plantação. Mas na época, ou se engatava o boi, ou se o trabalhador um puxava e o outro ia guiando. E aí o que ele fala? Olha, quando você olha para trás, você perde a noção da direção. É interessante que quem estivesse trabalhando com arado manual naquela época, aquela ferramenta um pouco mais arcaica, ele tivesse um ponto fixo para poder seguir, e nessa direção ele estaria sempre olhando para frente. Porque se ele olhasse para trás enquanto trabalhasse, a linha ia saindo do esquadro, ia saindo do alinhamento propriamente dito. Então, a ilustração que Jesus faz, olhe sempre para frente. Porque se você olhar para trás, o seu caminho vai ficar sinuoso, o seu caminho vai ficar tortuoso. O que nós lemos aqui na carta de Pedro é um reflexo daquilo que Jesus disse lá no Evangelho. É claro que Pedro diz com outras palavras, E o que isso significa? Significa que uma boa conduta cristã se dá quando nós temos os nossos olhos fixos em Jesus. No Novo Testamento nós temos várias referências que precisamos deixar algumas coisas para trás, que nós precisamos nos transformar novas criaturas, deixando as coisas velhas para trás e se tornando uma nova criatura. E aí o que a gente percebe nos dias de hoje? Que há muitas pessoas com dificuldades de abandonar o velho homem, dificuldades de abandonar as velhas condutas, ou já nasceram num lar evangélico, adquiriram essas condutas, quer dizer, as más condutas foram novas agora, Mas não estão com condições, ou não se sentem com condições de abandonar essas práticas que não nos fazem bem, que não nos mostram um caminho verdadeiro de Cristo Jesus, ou pelo menos não refletem o caminho verdadeiro de Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender, como cristãos, que há algumas coisas em nossas vidas que nós precisamos deixar para trás. Muitas coisas que nós fazíamos como cristãos, hoje já não devemos mais fazer. Muitas coisas que nós pensávamos antes, hoje como cristãos,
nós não devemos mais pensar. Muitas coisas que nós sentíamos, hoje como cristãos, não devemos mais sentir. Deve haver sempre uma mudança em nossas vidas, e uma mudança para melhor. Percebam, meus queridos, que do mesmo modo que o ser humano ele vai amadurecendo, né, pelo menos deveria, né, amadurecendo na medida que vai envelhecendo, a mesma coisa deve ser o cristão. Na medida que ele vai conhecendo mais de Cristo, na medida que ele conhece mais de Cristo, na medida que ele vai conhecendo mais da palavra, ele deve ser impulsionado a se tornar uma pessoa melhor. Meus queridos, é interessante que às vezes nós defendemos uma postura de preservar alguns traços da nossa personalidade que deveriam ser desprezados. Por quê? Porque a gente segura e fala assim, não, eu sou assim. Sim, você é assim porque foi criado dessa maneira, você foi forjado dessa maneira. Mas agora Cristo quer lhe tornar uma nova criatura. E é importante que nesse processo de se tornar uma criatura, a gente possa abrir mão de algumas coisas. Porque tenho certeza que aquilo que Cristo pede para que a gente abra mão, não vai nos fazer falta. Pelo contrário, ele vai estar preenchendo esse espaço com as virtudes do Espírito Santo. E é isso que nós devemos prezar como crentes. E para finalizar, nós precisamos sempre nos lembrar que Cristo nos chamou para sermos novas criaturas. Então, se há algo que precisa ficar para trás, aí você já está aí, ó, matutando na sua cabeça, você já está refletindo realmente esse comportamento. Sabe o que é isso? Isso é o Espírito Santo já te dando a dica. É o Espírito Santo já te tocando. Fala assim, olha, pastor, realmente, eu estou percebendo que quando o senhor falou isso, eu já pensei nessa conduta, eu já pensei nesse sentimento, eu já pensei nisso que eu fazia, que não é legal. Então começa a trabalhar isso. Começa a trabalhar para que essas coisas do passado não modelem o seu novo caráter cristão. Meu irmão, minha irmã, Deus lhe abençoe nessa manhã e que lhe dê uma manhã de domingo na sua presença, com seus familiares, que você possa fazer uma boa refeição aí na sua casa, lembrando que Cristo toma conta da sua vida. Deus te abençoe, meu irmão.